Olá pessoal, meu nome é Érico Palazzo, sou delegado de polícia, professor de penal e de processual penal aqui do Gran Curso Online e vamos falar agora de crimes contra a pessoa, especificamente no primeiro capítulo de crimes contra a pessoa, que são os crimes contra a vida. E começaremos com o crime mais conhecido do Código Penal, que é o artigo 121 do Código Penal, que vai tratar aí de homicídio. Pessoal, este delito é um delito muito simples de ser lido, muito simples de ser compreendido. Entretanto, por ser um crime muito praticado e muito tratado na doutrina, tem muitas coisas que nós precisamos entender dentro deste pequeno tipo penal. Dá uma olhada então aí, o artigo 121 do Código Penal, ele vai trazer simplesmente matar alguém, sendo matar o verbo núcleo do tipo penal, e alguém vai ser aí a pessoa contra quem será realizada essa conduta. Muito bem, a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Pessoal, o que nós precisamos entender primeiramente em relação ao artigo 121? Matar é tirar a vida, isso todo mundo sabe. Só que quando a gente fala de alguém, neste detalhezinho, alguém, já vai haver algumas distinções dentro da doutrina. Por quê? O que significa alguém? A partir de que momento alguém se torna uma pessoa ou uma pessoa se torna alguém e pode vir a ser sujeito passivo do crime de homicídio? É isso que nós temos que analisar. Então repare, quando a gente fala matar alguém, este alguém, ele tem que ser uma pessoa que tenha vida. E a partir de que momento é considerado que o sujeito passivo ele tenha vida? Pessoal, é a partir do momento que tenha vida extrauterina. Vida extrauterina, ok? Muito importante, quando a gente fala de vida extrauterina, porque se o feto estiver na barriga da mãe, a gente vai falar de outro crime e vierem a tirar a vida dele, a gente vai falar do crime de aborto. Se tiver durante o parto e a mãe estiver sob efeito do estado puerperal, nós vamos falar ainda de um outro crime, que é o crime de infanticídio, artigo 123 do Código Penal, que veremos mais à frente. Então, para que haja o crime de homicídio, tem que ser alguém que tenha vida e que já tenha vida extrauterina. Não é levado em consideração como sujeito passivo, como vítima do crime de homicídio, alguém que esteja com vida intrauterina. Por quê? Porque vai incidir sobre essa pessoa outros delitos, que não o homicídio. Vamos lá. Outro detalhe importante em relação ao homicídio. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Ele não requer viabilidade duradoura. O quê? Essa pessoa, o quê? A vida. A vida não requer viabilidade duradoura. Então suponha que tenha um velhinho que está prestes a morrer. Vem o agente e dá uma facada nesse velhinho. Ele ia morrer dali a um dia. Ainda assim configura homicídio? Claro. Ah, professor, mas aquela vítima iria morrer dali a um dia. Não importa, ainda assim será homicídio. Érico, e aquele bebê anencéfalo? Vamos lá, pessoal. A anencefalia, hoje, em relação ao crime de aborto, o STF já considerou permitida a prática de aborto em relação a bebês anencéfalos, que nascem sem a sua massa encefálica, que não é produzida no útero da mãe, o seu cérebro. Então, como não tem viabilidade, e foi isso que o STF entendeu, é um feto que não tem viabilidade de vida, se alguém retira, aborta um neném anencéfalo, não pratica o crime de aborto. Ok. E no homicídio? Vamos supor que um neném anencéfalo nasceu. E o médico já disse, olha, esse bebê anencéfalo ele vai morrer daqui a 10 minutos. O cérebro dele não tem cérebro, não vai ter como produzir oxigênio, não vai indicar que ele tem que respirar nem nada. Daqui a 10 minutos este bebê vai morrer. Neste período, neste interim, chega uma pessoa e simplesmente mata este bebê anencéfalo. A pergunta que fica aqui, pessoal, o homicídio de um bebê anencéfalo que já possui vida extrauterina, o agente responde por homicídio ou não? Sei lá, responderia por um crime impossível? Não responderia por qualquer delito nesse caso? Pessoal, atenção. Se possui vida extrauterina, pode ser sujeito passivo do crime de homicídio. Logo, mesmo o bebê anencéfalo,
ainda que ele não tenha uma viabilidade duradoura em relação à sua vida, se ele vier a ser vítima de homicídio, porque ele já tem essa vida saindo do útero da mãe, sim, ele será vítima de homicídio e o agente que praticou esse crime responderá pelo delito de homicídio, beleza? Então, olha só, quando a gente fala que não requer viabilidade, só pra gente colocar idoso, anencéfalo. A gente pode incluir também nesse grupo aqui os pacientes terminais. Se por acaso alguém vier a matar pessoas nessas condições, responderá sim pelo homicídio. Então todos esses agentes, eles poderão ser sujeitos passivos. Tá bom, pessoal? Eles podem ser sujeitos passivos do crime de homicídio. Muito bem? Beleza, vamos lá. Vamos falar sobre o sujeito ativo do crime de homicídio. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Logo, nós temos um crime comum. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Logo, também é um crime comum em relação ao sujeito passivo. O elemento subjetivo, atenção, vamos até mudar de cor aqui para a gente chamar a atenção. O elemento subjetivo do crime de homicídio, ele pode se dar de duas maneiras. O elemento subjetivo pode ser o dolo ou a culpa. Então, o crime de homicídio pode ser praticado mediante dolo, bem como mediante culpa. Quando a gente fala do dolo, existem dois dolos aplicáveis ao homicídio. Eu posso praticar um homicídio mediante dolo direto. E no crime de homicídio, o dolo direto ele tem um nome especial, que é o animus necandi. Então, se a prova coloca para você que o agente matou a vítima com o animus necandi, significa que havia dolo direto, significa que havia a intenção de matar aquela pessoa. Mas a gente pode falar do elemento subjetivo do dolo eventual. Quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não queria o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado, o agente vai responder pelo dolo eventual. Essas duas condutas, dolo direto e dolo eventual, serão aplicáveis a essas condutas o caput do artigo 121. Tá bom? Dolo direto ou dolo eventual, o agente responde pelo caput do artigo 121, vindo a cumprir aí a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já na culpa, pessoal, a gente vai ter a previsão da culpa no parágrafo 3º do artigo 121. E essa culpa, como é que ela pode ser praticada? Pode ser praticada mediante negligência, imperícia ou imprudência, tá bom? E a gente vai ver esse homicídio culposo com mais detalhes mais à frente. Muito bem. A consumação do crime. O crime de homicídio é um crime material, logo ele vai se consumar com a produção do resultado naturalístico, e o resultado naturalístico no crime de homicídio é a morte da vítima. Então, para que haja consumação do homicídio, é necessário que haja a morte da vítima. Tranquilo. Além disso, o homicídio é um crime instantâneo, só que para alguns doutrinadores será um crime instantâneo de efeitos permanentes. Tá bom? Então tem uma polêmica na doutrina. Alguns consideram crime instantâneo. Outros vão falar, olha, de fato é um crime instantâneo. Ele será executado e ele vai se consumar num momento específico. Entretanto, como a vítima vai morrer e permanecerá morta, porque até hoje a gente não tem a ressurreição, pelo menos em regra não, então o agente vai permanecer morto. Logo, os efeitos desse crime serão permanentes. Então, há essa polêmica na doutrina, alguns considerando o homicídio um crime instantâneo, outros vão considerar o homicídio um crime instantâneo de efeitos permanentes. Muito bem, a competência, muita atenção, pessoal, em relação à competência. No homicídio doloso, a competência é do tribunal do júri. Tá bom? Que vai julgar aí os crimes dolosos contra a vida. Já no homicídio culposo, a competência é do juízo comum. Beleza? E
Pergunta, a tentativa é possível no crime de homicídio? Claro, por excelência é um dos crimes que mais é possível e que mais existe a tentativa sem a consumação. Só que nós temos duas hipóteses de tentativa, tentativa branca ou incruenta e tentativa vermelha ou cruenta. Professor, qual que é a diferença entre essas tentativas? As tentativas brancas ou incruentas são aquelas em que não há qualquer tipo de lesão à vítima. Então o agente ele efetua disparos de arma de fogo com a intenção de matar a vítima, com ânimos necandi. Entretanto, ele erra todos os disparos. Reparem, houve uma tentativa, ele vai responder pela tentativa, mas a vítima não sofreu qualquer lesão, ela sai ilesa. Nem de raspão pegou um tiro. Logo, a tentativa é branca, incruenta. Por outro lado, nós vamos ter a tentativa vermelha ou tentativa cruenta. E nesse caso, obviamente, é quando há alguma lesão à integridade corporal da vítima. Então, no caso, o agente agora efetua disparos, acerta um disparo no ombro da vítima. A vítima não morre, a vítima permanece viva, é salva por uma polícia que estava lá perto e ele acaba sendo salvo. Repare, houve tentativa? Houve. Só que nesse caso a tentativa gerou uma lesão na vítima. Logo, houve uma tentativa vermelha. E fica fácil de lembrar, né, pessoal? Vermelha produziu um sangue ali, digamos assim. Houve uma tentativa vermelha, também chamada de tentativa cruenta. Beleza? Muito bem. Pergunta. O homicídio simples, ele pode ser considerado hediondo? Essa é a pergunta para vocês. O homicídio simples, ele pode ser considerado um crime hediondo? Lembrando que os crimes hediondos estão previstos na lei número 8.072 de 1990. Muito bem, pessoal, atenção. O homicídio qualificado, do qual vamos falar mais à frente, ele será um crime hediondo, tá bom? Então, quando a gente fala de homicídio qualificado, todas as hipóteses de homicídio qualificado serão crimes hediondos. Muito bem, mas a pergunta aqui é outra. A pergunta é, o homicídio simples, ele pode vir a ser considerado um crime hediondo? Pessoal, em regra, não. O homicídio simples não é crime hediondo, mas existe uma hipótese trazida pela Lei 8.072 de um homicídio simples que será crime hediondo. Está aqui na tela. Olha só o artigo 1º, logo no inciso 1º da Lei 8.072. O homicídio, artigo 121, caput, isso daqui, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o homicídio qualificado, do qual a gente já falou, a gente sabe que é um crime hediondo. Então repare que o homicídio simples, se nós tivermos uma situação de um homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que ele seja praticado por somente um agente, será considerado um crime hediondo. Então, a próxima vez que alguém te perguntar, o homicídio é um crime hediondo? Depende. O homicídio qualificado, sim. O homicídio simples, em regra, não será um crime hediondo. Entretanto, o homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que somente por um agente, será um crime hediondo. E aí, galera, você vai poder ensinar todo mundo isso daí. Beleza? Muito bem, continuando. Vamos falar do resultado morte na direção de veículo automotor. Rapidamente, quero mostrar para vocês essa tabela, porque tem havido uma discussão muito grande em relação ao resultado morte na direção de veículo automotor. Repare, eu posso ter um resultado morte na direção de veículo automotor com dolo direto, com ânimos necandi. Simplesmente eu reparo que tem um desafeto atravessando a rua, eu quero matá-lo. Eu tenho até uma arma, eu tenho uma faca, eu poderia matá-lo de diversas formas. Só que eu reparo que ele está atravessando a rua, eu estou dentro do meu carro. Surgiu ali a oportunidade perfeita. O que eu faço? Acelero o carro contra ele e mato esta vítima. Mato o meu desafeto. Repare, eu quis matar? Quis. Eu tive dolo direto? Sim. Ânimos necandi? Sim. O veículo foi um mero meio para a prática desse crime, foi um mero instrumento para praticar esse crime. Logo, eu respondo por qual crime? Eu vou responder, pessoal, pelo artigo 121 do Código Penal.
Dolo direto. Ah, mas você praticou esse crime usando de um veículo. Logo, você tinha que responder lá pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nada disso. Nada disso. Como eu tinha a intenção de matar, eu vou responder pelo artigo 121 do Código Penal. A depender da situação, posso até responder por um homicídio qualificado, homicídio simples ou qualificado, mas eu respondo lá pelo artigo 121 do Código Penal. É o que está aqui para vocês. Olha só, o veículo utilizado como meio para a prática de um homicídio, artigo 121 do Código Penal. Vai ser um homicídio simples ou qualificado, a depender da situação. Só que o homicídio, ou melhor dizendo, o resultado morte na direção de veículo automotor, pode ser praticado também mediante dolo eventual. Sabe como? Por meio de uma corrida, exibição, disputa ou competição automobilística não autorizada. Isso daqui, vocês conhecem o nome. É o famoso racha, né? O racha, só que tem um detalhe. Para que o racha seja configurado um dolo eventual, tem que gerar o resultado morte e o autor, ele não quis o resultado, mas ele assumiu o risco de produzi-lo, tá? Então, se o agente ele não queria o resultado morte, mas ele assume o risco de produzir o resultado morte por meio da sua conduta praticando racha, é possível, não estou dizendo que é certeza, tá? Porque tem jurisprudência nos dois sentidos. Mas é possível que ele venha responder por um dolo eventual. E se ele responder por dolo eventual, porque ele praticou um racha, ele responde por qual crime, pessoal? Lá pelo artigo 121 do Código Penal. Então, quando nós falarmos de resultado morte praticado na condução de veículo automotor, se houver dolo direto ou dolo eventual, vai responder pelo artigo 121 do Código Penal, beleza? Outra hipótese que a jurisprudência tem considerado aí a prática de homicídio por dolo eventual, quando há embriaguez ao volante mais excesso de velocidade ou então embriaguez ao volante mais condução na contramão. Alguns julgados admitem o reconhecimento do dolo eventual. Muito bem. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para a tabelinha da culpa. Porque, em regra, e isso foi muito pacificado de 2017 para cá, com a edição da Lei 13.546, de que o resultado morte na direção de veículo automotor se dará mediante culpa, tá bom? Se dará mediante culpa. Primeiro, olha o artigo 302 do CTB. Nós vamos ter no artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, acidente com morte causado por negligência, imprudência ou imperícia. Vem aqui. Imagina você está dirigindo seu veículo sem prestar atenção. Ou então você vê aquele semáforo que ficou vermelho, você fala, quer saber? Dá para eu ir. E você acaba ultrapassando o sinal vermelho e neste momento você atropela uma pessoa e vem a matar aquela pessoa. Você tinha intenção? Não. Você assumiu o resultado de matar alguém? Não. Não, mas por meio da sua conduta, e aqui nesse caso talvez tenha havido até uma culpa previsível, né? Você conseguiu prever aquele resultado, mas você verdadeiramente não queria que ele acontecesse e nem assumiu o risco dele acontecer. Só que por meio, nesse caso aqui, da sua imprudência, ou da sua negligência, ou dependendo do caso até da sua imperícia, você vai responder por esse resultado morte. E aí, pessoal, como que você vai responder por esse resultado morte? Pela modalidade culposa. E é o que está no artigo 302 do CTB. Só para a gente fazer uma comparação, olha só, no artigo 302 do CTB, a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Tá bom? Vamos ver aqui as demais. Acidente com morte causado por embriaguez ou outra substância psicoativa. Reparem que aqui eu vou ter uma qualificadora desse resultado morte e é muito, muito importante esse artigo 302, parágrafo 3º do CTB. Vem comigo. Por que ele é importante? Porque até 2017, muitos julgados consideravam que a mera embriaguez ao volante configurava um dolo eventual. E aí o agente ele poderia vir a responder lá pelo artigo 121 do Código Penal. Em 2017, veio a Lei 13.546 e falou, olha, se nós tivermos o resultado morte na condução de um veículo automotor e este resultado morte tivesse dado em razão da embriaguez do condutor, isso configura a culpa.
não vai configurar dolo eventual. A menos que, como eu mostrei na outra tabela aqui, esteja embriaguez junto com excesso de velocidade, embriaguez junto com a condução do veículo na contramão. Mas se for simplesmente a embriaguez, o cara que bebeu, ia voltar para casa bêbado, acabou atropelando ou acabou causando um acidente de trânsito em que houve resultado morte, ele responde por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas qual que é o detalhe, pessoal? Qual que é o detalhe? Repare a pena. Neste caso, a pena não vai ser a pena de detenção de 2 a 4 anos. Aqui, neste caso, em que pese ser um homicídio culposo, a pena será de reclusão de 5 a 8 anos. Então antes ficava um debate muito grande, porque falava, poxa, o cara dirigiu embriagado e matou uma pessoa. Ele responde de uma maneira muito branda se for simplesmente um homicídio culposo. Mas se for também um homicídio de dolo eventual, ele vai responder também de uma maneira muito gravosa, que às vezes não era exatamente o aplicável naquela situação. Ele não assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então ficava meio que num limbo e acabava não tendo segurança jurídica. Um juiz decidia de um jeito, outro juiz decidia de outro jeito. E aí agora pacificou com a Lei 3.546 de 2017. Será sim um homicídio culposo, mas a pena reclusão de 5 a 8 anos. Beleza? E a terceira situação é o racha. Tá bom? Só que nessa hipótese do racha, é a situação em que o autor não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Claro que isso vai depender muito da análise do caso concreto, para saber se ele assumiu o risco de produzir o resultado ou se ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Claro que isso vai depender de muita análise probatória. Mas diante dessa situação que ele não assumiu o risco de produzir o resultado, que está no artigo 308, parágrafo 2º do CTB, a gente vai ter uma hipótese de reclusão de 5 a 10 anos. Então repare como que mesmo sendo uma hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a legislação teve o cuidado para incriminar e para punir de maneira mais severa esses homicídios, beleza? Muito bem, vamos continuar. Vamos falar agora do homicídio privilegiado. Esse homicídio privilegiado, pessoal, parágrafo 1º, cada vez mais tem sido cobrado em prova, precisamos compreendê-lo muito bem, tá bom? Então olha aqui o homicídio privilegiado, o que vai trazer o Código Penal. Na verdade, esse nome homicídio privilegiado, quem trouxe foi a doutrina, porque o nome da lei mesmo é simplesmente caso de diminuição de pena, tá bom? Caso de diminuição de pena. Vamos lá. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, ou relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, vamos lá. Primeiro repare que existem 3 hipóteses de homicídio privilegiado. Primeira hipótese é um homicídio praticado por relevante valor social. Segunda hipótese, por relevante valor moral. E a terceira hipótese, tudo isso daqui junto, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos falar novamente sobre esses pontos daqui a pouco. Antes eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. A lei fala pra gente que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, pergunto a vocês, o juiz pode ou ele deve reduzir a pena? Diante da constatação de que o homicídio foi praticado mediante relevante valor moral, relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz ele tem discricionariedade para aplicar o homicídio privilegiado, sim ou não? Não, pessoal, não. Então repare, o juiz deve aplicar a causa de diminuição da pena uma vez constatado uma das razões do homicídio privilegiado, tá bom? Então, como que a doutrina entende este pode aqui? Por que a lei colocou pode? Simplesmente porque o juiz vai ter discricionariedade em relação ao quantum da diminuição. Ou seja, se vai reduzir de 1/6 a 1/3 ou qualquer coisa no meio disso, essa é a discricionariedade que o juiz tem. Decidir o quantum da diminuição da pena, mas a diminuição da pena é obrigatória, uma vez reconhecida um dos três fatores, um dos 3 requisitos do homicídio privilegiado. Até porque
No homicídio privilegiado, nós estamos no tribunal do júri. E quem vai decidir e quem vai reconhecer se houve ou não uma dessas hipóteses de homicídio privilegiado será o júri e não o juiz. O juiz vai fazer depois esse quanto de diminuição da pena. Beleza, pessoal? Olha aqui então, vamos ver esses elementos que isoladamente ensejam a diminuição da pena. Primeiro, o relevante valor social e segundo, o relevante valor moral. Érico, qual que é a diferença entre um e o outro? Pessoal, vem comigo aqui. Não tem dificuldade. O relevante valor social, eu mato uma pessoa para proteger o interesse da sociedade como um todo. O relevante valor moral, eu mato uma pessoa para defender um interesse particular, um interesse pessoal, um interesse que me atinge. Vamos lá. Descobri que o Manuel, que mora na rua ao lado, é um serial killer. Ele está matando todas as mulheres da cidade. E está tendo um surto aí, cada dia morre uma mulher. Não é que um dia eu vi o Manuel saindo de casa com a faca e matando essa mulher, uma dessas mulheres? Então eu sei que ele é o homicida dessas mulheres. Eu, para proteger toda a sociedade, o que eu faço? Na noite seguinte, quando o Manuel está saindo de casa, eu vou e mato ele com disparos de arma de fogo. Matei o Manuel. Eu matei o Manuel, tirei a vida dele, eu pratiquei o crime de homicídio? Pratiquei. Só que eu estou diante de um homicídio privilegiado. Porque eu pratiquei esse homicídio em razão de um relevante valor social. Eu matei um serial killer que estava matando moças, mulheres da sociedade. E eu não conseguia viver com aquilo. Claro, o que eu deveria fazer? Comunicar à polícia. Eu quis matar? Vou responder pelo crime. Vai responder pelo crime de homicídio. Mas o crime se deu em razão de um relevante valor social. Reparem a diferença. A minha filha agora, ela foi estuprada. A minha filha foi estuprada, tá? E diante desse estupro, eu descobri quem é o estuprador. O que eu faço? Vou lá no estuprador e mato esse estuprador. Repare, aquele estuprador, aquela pessoa que agora é a vítima desse crime de homicídio, ele praticou uma conduta que me atingiu diretamente, ou mesmo que seja indiretamente. Ele praticou o estupro contra a minha filha e eu quero matar ele. Porque ele estuprou a minha filha. Repare, não estou falando aqui do relevante valor social. O estupro da minha filha não atinge a sociedade. Me atinge pessoalmente. Então eu mato aquele cara porque ele estuprou a minha filha. Eu estou diante de um homicídio privilegiado por relevante valor moral. Então, pessoal, pega isso daqui, não tem dificuldade. Relevante valor social e relevante valor moral. Relevante valor social, tá aqui, interesse da coletividade. Relevante valor moral, interesse particular. Fechou? E a terceira hipótese, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Repare que aqui também dentro deste elemento, nós temos 3 elementos. Primeiro, sob o domínio de violenta emoção. O agente tem que estar em surto, em curto-circuito. Vem comigo, é aquele momento que o cara surtou completamente, ele foi provocado, ele sai de si. Ele acaba praticando atos que ele nunca praticaria se ele tivesse com a consciência de uma maneira normal. Então ele acaba matando uma pessoa naquele momento de ímpeto, acaba praticando aquele homicídio, beleza? Então esse é o primeiro elemento. Olha o segundo aqui. Logo em seguida. Logo em seguida. Érico, esse logo em seguida, quanto tempo que é isso? Quanto tempo que dá logo em seguida? É 5 minutos depois? 10? 1 hora depois? 3 horas depois? Pessoal, a lei não define isso pra gente. A doutrina e a jurisprudência tampouco, tá bom? Então não há uma definição, um tempo exato que vai ser definido logo em seguida. Entretanto, já teve questões de prova dizendo o seguinte, aquele agente que sai, que é provocado, ele vai em casa, pega uma arma de fogo, retorna e mata o agente provocador, não será configurado este logo em seguida.
Por quê? Porque deu tempo dele ir em casa, pegar a arma, pensar a respeito e aí depois ele vem e pratica esse crime. Então dá a ideia, de acordo com as bancas de prova, de que esse logo em seguida tem que ser repentino, tem que ser realmente muito próximo, sem um intervalo de tempo, aquela coisa que foi provocado e já matou logo em seguida, beleza? E é assim que a jurisprudência tem considerado também, mas há um debate caloroso em relação a qual tempo seria considerado este logo em seguida, beleza? Terceiro ponto, logo em seguida aqui, a injusta provocação da vítima. Então a vítima ela tem que provocar injustamente. Pessoal, um detalhe em relação a essa injusta provocação da vítima, primeiro ponto aqui, essa injusta provocação da vítima, obviamente ela tem que ser injusta, mas ela pode ou não configurar um crime. Vamos supor aquele agente que acabou de furtar o meu aparelho celular. Ele furtou meu aparelho celular e correu. Repare, eu não estou em legítima defesa, tá bom? Não estou em legítima defesa. Eu vi esse cara correndo, eu falo, esse cara correu, eu vou correr atrás dele. E começa uma perseguição. E quando eu alcanço, eu pego uma pedra que estava do lado ali, do lugar onde a gente caiu, e dou na cabeça dele vindo a matá-lo. Repare, eu não estava em legítima defesa nesse caso, tá, pessoal? Mas esse homicídio se deu em razão desse momento, desse surto que eu tive, desse momento de raiva, dessa violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E nesse caso que eu dei para vocês, a injusta provocação foi sim um crime. Entretanto, é possível que essa injusta provocação não seja crime. Repare, vamos botar aqui, olha. Eu já botei, né? Que não configura aqui, vem comigo aqui. Repare uma mulher que chega em casa e repara que ela flagra o seu marido na cama com outra mulher. Flagra o marido na cama com outra mulher. Ela se desespera ao ver aquela cena, nunca esperava ver aquilo, ela estava viajando, voltou mais cedo de uma viagem, aquela coisa clássica de novela, e flagra o marido na cama com outra mulher. Pessoal, neste momento, esta mulher começa a gritar com o marido, e o marido fala, te trai mesmo porque ela é muito melhor do que você. Repare, houve ali um adultério, que não é crime, houve ali uma provocação, nesse caso aqui não foi crime, nem vislumbra aí uma injúria, a mulher sai de si, teve essa injusta provocação, ela vai e pega a faca da cozinha lá e mata o marido dela. Repare, o ato que ele praticou foi uma injusta provocação, mas não configurou crime, tá bom? Então só para ficar claro aí, essa injusta provocação pode ou não configurar um crime, tá bom? Outro ponto, não requer a intenção de provocar. Não requer a intenção de provocar. Pode ser que essa injusta provocação da vítima tenha ocorrido, mesmo sem a intenção de provocar. Mas se eventualmente veio a provocar, vai acontecer aí a possibilidade, abre a possibilidade para um homicídio privilegiado. Beleza, pessoal? E lembre-se bem desse quantum, tá? 1/6 a 1/3. É claro que nós não somos favoráveis a questões de prova cobrando causa de diminuição da pena, né, o quantitativo exato, mas infelizmente isso acontece, tá bom? E eu falo para os alunos que nesses crimes mais conhecidos, mais cobrados em prova, como furto, roubo, homicídio, é importante a gente saber o quantum de diminuição ou o quantum de aumento de pena, a depender da situação, beleza? Então, acho importante guardar aqui nesse caso que o homicídio privilegiado vai poder diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Fechou? Muito bem. Vamos lá. Outro ponto sobre o homicídio privilegiado importantíssimo. Ele tem um caráter subjetivo. E o caráter subjetivo dele impõe a incomunicabilidade no concurso de pessoas. Professor, que diacho é isso? Vem aqui comigo, galera. Quando a gente fala que o homicídio privilegiado ele tem caráter subjetivo, significa o seguinte: se eu, que estou acobertado por uma das privilegiadoras, estou agindo sob o relevante valor moral, ajo em conluio de pessoas com outro agente que não está acobertado por aquela privilegiadora, eu respondo pelo homicídio privilegiado, ele não. Então repare, não dei aquele exemplo da minha filha que tinha sido estuprada e eu vou matar o estuprador? Vamos supor agora que eu converse com
um assassino de aluguel e fale para esse assassino de aluguel: olha, fulano, mercenário, estupraram a minha filha, foi o João, foi o fulano de tal, eu quero que você vá lá e mate o fulano de tal, vou te pagar R$500 para isso. Pronto, fui lá e paguei R$500 para ele matar esse estuprador. Repare, ele foi lá, matou o estuprador. Pessoal, eu agi, tá certo que eu contratei alguém para fazer isso, mas eu agi acobertado por uma privilegiadora. Eu pratiquei um homicídio, no caso aqui na modalidade de partícipe, mas eu pratiquei esse homicídio mediante o relevante valor moral. E ele? E o mercenário? Ele estava acobertado pelo relevante valor moral? De maneira alguma. Muito pelo contrário. Ele agiu mediante paga, mediante promessa de recompensa. Então ele vai lá, mata o agente. Eu respondo pelo homicídio privilegiado. Sabe por qual homicídio ele vai responder? Ele vai responder pelo homicídio qualificado, que nós vamos falar mais à frente. O homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, considerado um motivo torpe. Então, reparem como que funciona essa circunstância, essa situação, essa privilegiadora ser uma circunstância subjetiva. Se eu estou acobertado por uma privilegiadora, não necessariamente aquela pessoa que agiu em conluio de pessoas comigo estará acobertada. É possível que aconteça, 2 ou mais pessoas, mas não é necessário que isso venha a acontecer. Outro ponto, pergunta: a premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado? Importantíssimo, pessoal. A premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado? Sabe o que eu vou responder para vocês? Depende. Sabe por que depende? Lembra que nós falamos que são 3 formas de se praticar homicídio privilegiado? Nós temos o relevante valor moral, o relevante valor social e sob o domínio de violenta emoção, violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Beleza. Então eu tenho aí 3 hipóteses de homicídio privilegiado. A premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado? Depende. Em relação ao homicídio privilegiado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta, faltou um D aqui, né? Logo em seguida a injusta provocação da vítima, claro que afasta. É incompatível eu ter um homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, com a premeditação. É incompatível. É incompatível. Então eu não posso ter um homicídio privilegiado que tenha sido premeditado, que tenha sido planejado, se ele é praticado mediante violenta emoção, sob o efeito de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Entretanto, aí na tela, no que tange ao homicídio privilegiado praticado em razão do relevante valor moral ou do relevante valor social, a premeditação do crime não afasta o homicídio privilegiado. Então eu posso ter um homicídio privilegiado se ele for praticado mediante relevante valor moral, relevante valor social. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês, daquele rapaz que estuprou a minha filha. Deu tempo, eu planejei, eu premeditei, eu contratei um mercenário para matar o estuprador. Isso vai afastar o homicídio privilegiado do qual estou acobertado? Não, não vai afastar. Beleza, pessoal? Muito bem. Terceira pergunta aí. Se a ação é praticada sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o autor erra a execução, vindo a atingir e matar terceira pessoa, responde pelo homicídio privilegiado simples ou qualificado? Professor, não entendi muito bem. Calma, calma. Olha aqui, vamos pegar o exemplo seguinte. Vamos dizer que eu tenho um rapaz, tá bom? Que seja cadeirante. Tá? Ele está aqui numa cadeira de rodas. Ele é cadeirante. Vem uma pessoa e essa pessoa começa a praticar injúrias contra esse cadeirante. O cadeirante é um pedinte lá na rua, ele está fazendo pedidos, né, de esmola na rua, e vem esse agente e fala: olha, você é cadeirante, mas você podia trabalhar, você é vagabundo, você é safado, e começa a ofender esse cadeirante.
O cadeirante, que tem uma faca que ele usa para se defender, pega essa faca e arremessa essa faca contra a pessoa que praticou essas injúrias contra ele. Mas olha o detalhe. Na hora que o cadeirante, revoltado com essa injusta provocação, não sei se tem um cabeção tão grande não, ele arremessa essa faca ela vem a atingir a vítima B, que nada tinha a ver com essa história. A vítima B estava passeando, estava caminhando por lá. Quem estava proferindo a injusta provocação era a vítima A. Só que quando ele pega a faca, essa é a faca, tá? E arremessa contra A, na verdade ele vem acertar B. Houve então aí o que a gente chama um erro na execução, tá inclusive errado aqui. Houve um erro na execução, também chamado de aberratio ictus, tá bom? Aberratio ictus, vem comigo, erro na execução, previsto lá no artigo 73 do Código Penal. E quando nós tivermos erro na execução, aberratio ictus, vai se considerar as condições da vítima virtual e não as da vítima real. Quem é a vítima virtual aqui no caso? Olha aqui, a vítima virtual é a A, é aquela que ele queria atingir. Quem é a vítima real? A que efetivamente veio a morrer ou sofrer a lesão? É a vítima B. Então, o artigo 73 do Código Penal vai dizer pra gente, olha, diante do erro na execução, nós vamos levar em consideração as características da vítima virtual e não as da vítima real. Logo, este agente, esse cadeirante que estava acobertado pelo homicídio privilegiado, por uma privilegiadora, na hora que ele arremessa aquela faca e acerta outra pessoa, a gente leva em consideração as características, as condições de quem ele queria acertar. Logo, em que pese ele ter matado B, olha aí na tela, em que pese ele ter matado B, ele responderá sim por homicídio privilegiado, porque a lei determina que a gente leve em consideração as características desse cara aqui que ele queria acertar. Vamos botar aí, olha, o artigo 73 do Código Penal, aberratio ictus. O que vai dizer? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Quem é aquela? É aquela vítima que ele pretendia ofender. Então, olha aqui a perguntinha de novo aqui na questão 3. Se a ação é praticada sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o autor erra a execução, vindo a atingir e matar terceira pessoa, responde pelo homicídio privilegiado, simples ou qualificado? Pessoal, vai responder pelo homicídio privilegiado. Beleza? Tranquilo? Muito bem, vem comigo aqui. Vamos fechar esse bloco. No próximo, nós continuamos falando aí de homicídio. Até lá!